podemos estar diante de um estouro de uma nova bolha no mercado financeiro americano. E aí, será que isso vai impactar o Bitcoin e as criptomoedas? Vou estar falando nesse vídeo do que está acontecendo, algo inédito. Vou estar atualizando a análise dos gráficos do Bitcoin. Também vou estar falando da situação dos outros eventos macroeconômicos que estão ocorrendo e podem impactar o mercado nos próximos dias. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram. Quem segue o nosso canal no Telegram ficou sabendo do que estava acontecendo ainda ontem. Vou falar aqui também, pessoal, para vocês compartilharem meus vídeos aqui do canal em grupos que vocês participem, em redes sociais, no Facebook, grupos voltados para criptomoedas, com pessoas que vocês conhecem que se interessam por criptomoedas. Assim vocês ajudam muito o canal. E bora lá falar da situação desse que está acontecendo hoje, né? Vamos falar da situação do Bitcoin. Começar aqui pelo gráfico, pessoal. O que eu vejo aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Aparentemente, aquele triângulo simétrico que a gente comentou no vídeo de ontem foi rompido para baixo, tá? O alvo está lá na região dos 94 mil dólares. Então, vejo um grande risco aqui de o Bitcoin cair até a região dos 94 mil dólares nos próximos dias, talvez horas, tá? Mas, no geral, aqui a situação do Bitcoin não está indicando alta por enquanto. Se ele conseguir romper a região aqui dos 102.500, aí sim o Bitcoin pode formar um fundinho duplo, mas isso não aconteceu. Até agora o que ele fez foi um triângulo simétrico com alvo lá na região dos 94 mil dólares, tá? Em termos de gráfico é isso, mas Tainan, nos últimos dias você estava falando que a gente tinha uma bandeira de alta com alvo no 160, e de fato, pessoal, a gente vê isso aqui, só que se o Bitcoin for lá nos 94, ele vai invalidar. E aconteceu algo, pessoal, inédito, tá? Algo inédito e que chega a ser até inacreditável hoje. Hoje tivemos a divulgação na verdade, ontem, né, a gente teve a divulgação de um novo aplicativo, tá? Na verdade, um novo sistema de inteligência artificial da China que chocou o mercado. Porque esse sistema que foi criado concorre diretamente com o ChatGPT. Quem acompanha o canal no Telegram deve ter visto ontem, quando eu postei lá o que estava acontecendo, né, o que podia estar causando a queda. E, meus amigos, a China lançou, uma empresa chinesa lançou esse sistema, e ele é de código aberto, ele concorre com o ChatGPT, faz muitas coisas que o ChatGPT faz, mas muitas pessoas estão dizendo que ele faz melhor, tá? E, meus amigos, a gente tem que entender o seguinte, o que fez as bolsas americanas subirem de 2023 até agora, em 2025, foi principalmente a expectativa de que a inteligência artificial seria a nova onda econômica, de que as empresas americanas seriam as líderes globais nisso, tá? E principalmente por causa da OpenAI, que criou o ChatGPT. Lá em 2023, eles lançaram o ChatGPT 3, né, que era uma ferramenta já sensacional para a época. Só que, meus amigos, a China lançou esse aqui com o código aberto. Tá? E outra coisa mais impressionante de tudo no que a China fez, isso aqui não necessariamente precisa de um servidor externo para rodar, isso pode rodar no seu próprio computador, na sua própria máquina. Tá? Então isso aqui meio que exclui aquela necessidade, aquela especulação que existia em cima da NVIDIA. Para quem não sabe, pessoal, essa alta que a gente teve no Bitcoin, não vou falar no Bitcoin, mas principalmente no mercado americano ali a partir de 2023, ela foi puxada principalmente pelas empresas ligadas à tecnologia, a ativos que forneciam insumos para a inteligência artificial, tá? Com o lançamento do ChatGPT, muitos investidores viram o potencial da ferramenta e passaram a acreditar que o que iria crescer daqui para frente seriam empresas que fornecessem hardware, que fornecessem insumos para a inteligência artificial, como a NVIDIA fornece as placas de vídeo que rodam, que processam as informações nos data centers que a OpenAI usa, tá? Então a expectativa é que esse mercado iria crescer muito, porque a gente teria aí a NVIDIA fornecendo esse sistema e cada vez mais coisas de inteligência artificial surgindo, e isso ia demandar muito hardware, muita placa de vídeo. Só que, meus amigos, esse sistema que a China criou, ele não precisa, como eu mencionei, ele pode rodar diretamente no computador de uma pessoa, sem precisar de um servidor externo, tá? E isso fez as ações da NVIDIA
caírem bastante hoje. Elas já estavam caindo nos mercados futuros ontem, porque primeiro todo mundo ficou em dúvida como que a China conseguiu fazer isso, né? Como que ela está rodando isso? Acreditou-se, inclusive, que correria o risco de a Nvidia sofrer restrições de exportação para a China ou para outros países por causa de alguns chips mais potentes que poderiam ser usados na inteligência artificial. Começou a ter um medo inicialmente, até mesmo de a Nvidia sofrer aí mais alguma repressão do ponto de vista de não poder vender certos produtos para o exterior, tá? Ela tem uma receita muito importante que vem de venda, de exportações para o exterior, e depois o pessoal começou a perceber que não era bem assim e que era mais grave ainda, porque o que a Nvidia fornece, que é as placas que são usadas, o hardware que são usados nos data centers, ele não é necessário nesse novo sistema que a China trouxe, tá? Que uma empresa chinesa criou. Então, assim, além de ser melhor do que o ChatGPT em termos de ser mais barato, eles gastaram muito menos para desenvolver. Isso acabou meio que tornando inútil toda essa especulação de que a Nvidia iria crescer muito, porque a gente teria a inteligência artificial precisando de placas de vídeo. A Nvidia era líder global no setor de chips, né? Então, a situação ficou complexa. A Nvidia foi quem puxou essa alta, então hoje ela caiu forte, né? Chegou a cair 20% e ela acabou puxando os outros ativos de risco. Puxou aí as bolsas americanas como um todo, tá? O SP500 teve uma queda forte, começou ontem no domingo de noite já abrindo com gap feio, tá? Eu até falei no vídeo ontem, só que ainda não sabia naquela hora o que era, não achava notícia, não achava informação. Depois ali no final da noite que foram aparecendo as notícias e eu postei lá no canal do Telegram, tá? E isso, pessoal, na minha visão é grave, porque o que puxou bolsas americanas para cima agora pode corrigir, tá? A Nvidia assumiu um market cap gigantesco. Se ela continuar caindo nos próximos dias, isso aqui, meus amigos, pode fazer o mercado corrigir bastante, porque a Nvidia, ela já é uma empresa cara, tá? E essa alta da Nvidia que aconteceu desde 2023, ela aconteceu principalmente por causa da expectativa de que ela seria a empresa líder global no fornecimento de hardware, tá? Que os Estados Unidos seriam o líder global no setor de inteligência artificial. Só que com os Estados Unidos, não vou falar perdendo a liderança, mas tendo aí um concorrente, a coisa mudou, tá? Porque até então acreditava-se que só os Estados Unidos era capaz de fazer algo similar ao ChatGPT e a China mostrou que não, tá? E a China ainda mostrou que talvez nem precise do hardware norte-americano, dos chips, para que alguém possa usar o sistema de inteligência artificial similar e em alguns aspectos até melhor do que o ChatGPT, que ainda é gratuito, tá? Então, isso, pessoal, jogou aí provavelmente um pesadelo para os investidores do setor de inteligência artificial, tá? O Donald Trump, o Elon Musk, o Sam Bankman, eu acho que é Sam Altman, não sei, CEO da OpenAI, todo mundo hoje deve estar tendo um dia muito ruim, porque eles devem estar preocupados com essa situação, porque isso daqui pode acabar com essa bolha que inflou o mercado, né? E o meu medo é, se a Nvidia corrigir, já que ela subiu por causa de uma narrativa de que os Estados Unidos seria líder, não teria praticamente concorrência. Se ela corrigir, o que vai acontecer? Tá? Será que vai puxar tudo para baixo? Esse é o meu receio e é isso que eu suspeito que possa acontecer. Por isso que a gente deve ficar de olho aqui nesses eventos, tá? Na macroeconomia, como o mercado vai se comportar amanhã. Hoje tivemos aí alguns dados de economia dos Estados Unidos. Venda de casas novas veio acima da expectativa. O dado anterior também foi revisado para cima. Isso não é muito bom nesse momento, pois pode indicar pressão inflacionária, economia aquecida. Tá? Amanhã, meus amigos, a gente vai ter confiança do consumidor ao meio-dia. Não seria legal se esse dado viesse muito acima da expectativa. E essa semana, como eu já disse, tá? Semana complexa, porque quarta-feira a gente vai ter declaração do FONC, taxa de juros nos Estados Unidos, coletiva de imprensa, onde o Jerome Powell vai responder para os jornalistas, e os jornalistas vão ficar tentando arrancar as informações deles, se eles vão cortar juros neste ano de 2025 ou não, quantas vezes vão cortar. Então o mercado está ansioso para saber isso. Quinta-feira, revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. Sexta-feira, o dado de inflação mais importante de todos, que é o que guia o Fed nas decisões de subir ou não os juros, que é o núcleo do índice de preço PCI. Tá? Então a semana ela é tensa e na sexta-feira não aparece aqui nesse calendário macroeconômico, mas a gente vai ter um grande vencimento de opções para o Bitcoin, que também traz bastante volatilidade para o mercado de criptomoedas. Tá? E ainda assim, além de tudo isso, a gente ainda vai ter o balanço das Big Techs, né?
Quarta-feira a gente vai ter Microsoft, Meta e Tesla, que são Big Techs aí que junto com a Nvidia puxaram os mercados para cima nos últimos anos. Quinta-feira a gente vai ter Apple e Amazon, ou seja, meus amigos, a semana ela tem tudo para ser uma semana extremamente agitada. Em termos de análise de sentimento, tivemos algumas liquidações importantes. Hoje o Bitcoin subiu e nessa subida, aliás, o Bitcoin caiu, né? O long short ratio que subiu, ou seja, o pessoal começou a apostar aí na alta, à medida que eles viram o mercado caindo e falaram, nossa, tá barato, Bitcoin abaixo de 100 mil dólares, vou abrir uma posição alavancada. O que aconteceu? O mercado foi caindo e liquidando o pessoal. A gente vê que o Open Interest foi diminuindo aqui depois, né? O pessoal perdeu a confiança. E aqui, pessoal, temos o Liquidation Reach Map de 7 dias, só que esse aqui não é da Highblock, tá? É da CoinGlass. Esse, inclusive, aqui é gratuito, tá? Eu prefiro da Highblock, mas eu tenho que renovar a minha assinatura, tá? E a gente tinha liquidez abaixo aqui na região dos 90 e... a região dos 100 mil dólares, né? Próximo dos 100, e o Bitcoin liquidou, tá? O mapa de calor aqui agora está indicando que tem bastante liquidez lá no 107, possivelmente dizendo que o Bitcoin poderia ir no 107, mas eu acho que vai depender muito mais do que vai acontecer amanhã no mercado americano. Se a gente tiver uma continuidade dessa queda na Nvidia, no SP500, nos ativos de tecnologia, as criptomoedas acompanham bastante o Nasdaq e empresas de tecnologia. Então, se elas caírem, a gente pode ter uma queda também nas criptomoedas. Em termos de análise das altcoins, pessoal, a situação também não tá brincadeira, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, a situação tá complicada, ela parecia estar formando ali uma bandeira de alta, mas isso aqui tá virando um canal de baixa, tá? Ethereum caiu hoje, se segurou ali no suporte dos 3.100, lembrando que a Ethereum não pode romper os 3.000 para baixo. Se ela romper, aí isso daqui vira um ombro, cabeça, ombro, e aí ela pode cair muito mais e chegar ali perto dos 2.000 dólares, tá? Então a situação da Ethereum aí tá complicada. Não estou dizendo que ela vai nos 2.000 dólares, estou dizendo que se ela romper os 3.000, aí sim ela vai abrir caminho para esse movimento maior, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, Solana, pessoal. Gráfico da Solana também não está muito legal, tá? Hoje ela caiu acompanhando o mercado e a impressão que eu tenho é que ela está formando aí um topo duplo, um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer uma projeção de alvo, tiver alvo lá nos 200 dólares, tá? Então Solana pode voltar a retestar os 200 dólares aí nos próximos dias. BNB, pessoal, caiu, mas não tem um padrão gráfico muito bem definido, tá? XRP, meus amigos, tem que ficar ligeiro com a XRP, tá? Ela tem padrões de alta, mas ela bateu na resistência do topo histórico e se ela romper para baixo a região dos 2 dólares e 80, ela vai formar um topo duplo. Ela quase rompeu hoje, mas acabou que o mercado subiu agora de noite. A gente teve notícias aí, talvez até de baleias comprando a XRP, né? E ela foi para cima, mas se ela romper ali os 2,80, o alvo é nos 2,40, tá? Então fiquem de olho. Dogecoin, meus amigos, rompeu para baixo uma bandeira de baixa com alvo lá na região de aproximadamente 22 centavos de dólares, tá? Então a situação da Dogecoin não tá muito legal. Tron, pessoal, gráfico da Tron aqui sem padrões gráficos novos, caiu hoje, mas não tem algo aqui muito nítido para a gente fazer uma projeção de preço, né? Tom, pessoal, moeda do Telegram, tá? Ela até que conseguiu se segurar bem hoje aí nessas quedas, mas ela tá ali testando uma região de suporte que é os 4,70, tá? 4,80, ela não pode romper para baixo os 4,80. AVAX, meus amigos, a situação da AVAX está ficando feia à medida em que ela testa essa região de suporte dos 33 dólares, tá? E se ela romper para baixo os 33 dólares, aí, meus amigos, ela tem muito chão para derreter, tá? AVE, pessoal, gráfico da AVE estava ali rompendo aquela bandeira de alta com alvo lá nos 800, mas com tudo o que aconteceu nos últimos dias, a AVE, infelizmente, acabou derretendo e a situação ficou difícil aí para a maioria das criptomoedas, tá? O que eu vejo aqui no gráfico de 1 hora da AVE agora foi um ombro, cabeça, ombro rompido para baixo, né? Se a gente vê aqui, a gente consegue enxergar isso, tá? A gente consegue fazer, inclusive, uma projeção aqui de alvo para esse ombro, cabeça, ombro, né? A gente consegue projetar aqui, vamos ver. A gente consegue projetar aqui. Vamos ver aqui onde seria o alvo para ver se ela já bateu, tá? Eu tô achando que ela já bateu. O alvo nos 285 já bateu, tá? Por enquanto a gente não tem padrões novos, tá? Mas a situação para ela também ficou um pouco complicada. Pendle tá com alvo lá na região de aproximadamente 2 dólares e 30 centavos, tá? Ela rompeu para baixo um ombro, cabeça, ombro. Outra moeda importante, tá? NIR, tá? A situação da NIR é bastante complicada, ela parece estar
prestes a romper para baixo aí um triângulo descendente. Se ela romper, ela pode cair bastante, tá? Mas ainda não rompeu, tá se segurando aí no suporte, tá? SUI, pessoal, o gráfico da SUI rompeu a tendência de alta para baixo, tá? Então a situação da maioria das altcoins é terrível, tá? A gente precisa logo que o mercado se estabilize, porque senão a gente pode começar a ver aí as altcoins caindo mais, o Bitcoin caindo mais, tá? E não sei, tá? A gente vai ter que ficar de olho nessa situação aí lá dos Estados Unidos, porque, pessoal, não sei se vocês sabem, tá? Mas teve a bolha.com no início dos anos 2000, que foi algo aí semelhante ao que a gente tem hoje, tá? Se vocês voltarem lá no início dos anos 2000, né, quando a gente teve o estouro da bolha.com, foi a bolha da internet, tá? Na época em que surgiram as empresas aí ligadas à internet, né? E essa bolha, pessoal, ela surgiu aí e teve algo aí, algumas similaridades com o que a gente vê hoje lá nos Estados Unidos, tá? A gente teve aí os investidores apostando que aquelas empresas da internet seriam ali a revolução, o futuro, muita gente comprou, e aí depois o pessoal começou a perceber que não seria aquilo, a narrativa, ela mudou, né? E o pessoal começou a vender e a gente teve uma queda ali de empresas que tinham um caráter bastante especulativo. As pessoas compravam não porque a empresa ela entregava um resultado, mas porque a pessoa acreditava que ela iria entregar. Algo semelhante ao que veio acontecendo desde 2023 com a Nvidia, tá? Então, é algo complicado, a gente vai ter que ficar de olho. Se amanhã ela cair mais, a situação tende a ficar bastante tensa, tá? Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal do Telegram, lá pelo Instagram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau.